Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui algumas perguntas de vocês. Começando aqui com a pergunta da nossa membro. Como você mencionou o FII no vídeo, tenho alguns antigos de antes de conhecer o seu canal e essa semana fui olhar. A maioria deles está com prejuízo no valor da cota, na casa de 30 a 45%. Eles estão dando algum rendimento, mas pergunto, qual o melhor momento para sair deles, se as cotas vêm dando prejuízo há bastante tempo? Olha, eu acho assim, ó, temos que ter bastante calma, porque, como você citou, o prejuízo não é pouco, não, hein? 30 a 45%. Pelo que eu entendi, você não precisa da renda. Então, o melhor é reinvestir neles mesmos e esperar a queda da Selic quando os fundos imobiliários vão ter alguma valorização e você vai conseguir sair deles pelo menos ao par, que eu digo, sair do fundo de tijolo no valor patrimonial e do fundo de papel basicamente a mesma coisa, né? Para você não sair com esse prejuízo todo, porque eles vão recuperar, pessoal. Eles vão recuperar quando a Selic cair. Só que a vantagem que eu vejo muito forte nos títulos públicos nesse momento é que os títulos públicos vão te dar um ganho extra muito forte na marcação a mercado, que é um ganho que não é recuperação, é um ganho de fato, enquanto que para os fundos imobiliários vai ser apenas uma recuperação. Mas eles têm chance de se recuperar. Eu acho assim que se você não está usando o dinheiro, por mais contraditório que pareça, reinvista neles mesmos, porque eles têm uma chance de, aumentando o número de cotas, vai aumentando o rendimento, e quando essas cotas recuperarem o valor, você vai ter mais cotas, e aí vai conseguir também, por esse fator, ter um ganho maior quando eles recuperarem o preço com a queda da Selic. Mas olha, é dureza, não é fácil. Uma pena que quando isso acontecer, nós não teríamos mais o IPCA mais 7 nos tesouros IPCAs, que também é uma outra coisa a ponderar, né? Muito bem. Será que o IPCA 35 voltará para ficar no lugar do IPCA 29? Eu acho que sim, mas não no lugar do 29, no lugar do 32. Porque quando é que o Tesouro lança esses IPCAs mais curtos? Há 6 anos do seu vencimento, mais ou menos. Então, nós teríamos em 26 já que ter uma troca do IPCA 29, porque ele entraria para 3 anos do seu vencimento e o Tesouro nunca manteve um título IPCA principal tão curto assim, né? O Educa é outra coisa. E, bom, aí eu acho que viria um IPCA 32 principal e em 29 o IPCA 32 principal sairia para dar lugar ao IPCA 35 principal. E eu acho que sim, viu? Porque vai ser muito útil isso. Vamos ver aqui uma pergunta. Estou trocando o IPCA 35, a taxa IPCA mais ou menos 3, comprado em novembro de 19, nas taxas mínimas históricas de todos os tempos, hein? Ali foi um mês bastante ruim para comprar. Por isso que a gente tem que comprar sempre, pessoal, para não correr o risco de concentrar a compra num mês de taxa fraca, de taxa baixa, né? Comprado então novembro de 19, ele está pensando em trocar pelo IPCA 40, cujas taxas estão em IPCA mais 7. Saiu ganhando além da taxa mais títulos, ou mais dinheiro que invisto em outros títulos também, mas pergunto, se vender meus pré com juros 29, a taxa inferior a 7. Pré com juros 29, a taxa inferior a 7. Nossa, da mesma época. Que coisa, pessoal. Pois estão com a taxa acumulada, incluídos cupons recebidos, idêntica ao IPCA 35. Vale mais a pena sair do pré primeiro? Vale, porque o pré tem mais risco do que o IPCA. Sim, com certeza vale mais a pena sair do pré primeiro. E eu acho que tem que sair correndo desse pré 29. Se você está mais ou menos empatado com o IPCA 35, eu acho que vale muito a pena sair desse pré. Com certeza. Nem que fosse para entrar no risco do IPCA 35. Mas você não, você vai conseguir comprar provavelmente
um IPCA mais 7 de qualquer um dos prazos, né? Será que a volatilidade dele é menor? A volatilidade dele do, do pré-29 com juros é menor do que a do IPCA 35. É menor, porque ele tem menos prazo e ele paga juros. Então, sim, é menor. E deixar o IPCA 35 para quando acabar o pré com juros e talvez ter a marcação a mercado mais favorável entre ambas as vendas? Olha, o IPCA 35, se você quiser esperar, tranquilo, até porque um investimento dando acima do IPCA mais 3, dando próximo do IPCA mais 3, vai render aproximadamente o CDI. Em alguns momentos vai ganhar do CDI, em alguns momentos pode eventualmente perder do CDI. Então não é ruim, certo? Então, se você quer esperar uma marcação mercado favorável para sair do IPCA 35, tudo bem. E, e o pré, eu acho que valeria a pena sair. Mas isso é uma opinião só, tá? Não é uma recomendação de investimento. Porque você ficou, deixa eu ver, de 19 a 25, você ficou 6 anos com uma taxa realmente bastante sofrida, né? Taxa de pré-fixado inferior a 7%, né? Realmente você deve ter pagado R$ 1.200 em cada título e hoje eles estão na casa de R$ 800. Tem que ver direitinho se com todos os cupons pagos e se você reinvestiu os cupons neles mesmos, se o aumento do número de títulos compensou alguma coisa, porque a fórmula, todo o investimento que paga, pessoal, isso aí vai a mesma lógica que eu falei para os fundos imobiliários da primeira pergunta. Todo investimento que paga alguma coisa, a gente pode aumentar essa base pagadora de rendimentos, dividendos, cupons, etc. Então, daria para esperar no pré-29? Daria, mas é uma dor, né? Taxa inferior a 7. É uma dor muito grande. Mas daria para esperar, aumentando a base pagadoras. Agora, não no pré-29, mas sim no pré-35, que está com preço bem mais convidativo. Quer dizer, com aquele cupom de juros, que antes você comprava X títulos, hoje provavelmente você compra bem mais. Talvez 30% a mais, não sei. Então tem duas opções aí para fazer, mas eu não acho errado sair, se está tudo mais ou menos equilibrado, e acharia mais tenso ficar, mas também é possível. Nathan, você imagina que num futuro o IPCA 35 poderá voltar ao rol dos títulos à venda? Sim, exatamente lá por 29, quando o Tesouro for trocar o IPCA curto. Por que o Tesouro quer recomprar os títulos se ele ainda continua a vender? Não faz sentido para mim. Eu também não entendo essa parte. Se ninguém responder, marca pro perguntão. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou me arriscar a dar uma opinião, tá? Assim, o Tesouro está oferecendo uma oferta. Isso é dos leilões, tá? Ele está oferecendo toda quarta-feira uma oferta de recompra. Ali ele tenta recomprar, na maior parte das vezes, o IPCA 60 com juros, o 45 com juros e algum mais curto. Às vezes o 35, às vezes o 32, às vezes o 30. Então é isso aí, tá? Não é muito ampla a oferta. Não, ele não recompra prefixado, não recompra Tesouro Selic. E são alguns prazos dos IPCAs com juros, tá? Assim, eu acho, tá, que o Tesouro, na verdade, ele está tentando ganhar aí uma marcaçãozinha a mercado, tá? Por quê? Porque ele vendeu esses títulos. O IPCA 60 ele está vendendo há bastante tempo. Ele está vendendo o quê? Desde 21, 22. Imagina, se alguma instituição resolver devolver para o Tesouro Nacional um IPCA 60 comprado a 5,5%,
Olha o belíssimo ganho de marcação a mercado que o Tesouro vai ter recomprando seus próprios títulos, né? Então ele sim, ele quer recomprar isso para ele ter ganho de marcação a mercado. Exatamente por isso que não houve nenhuma negociação este ano desses ativos. Eles começaram com isso em dezembro do ano passado, que como um lançamento assim de uma recompra e tal, para alguns institucionais darem uma ajeitadinha nas carteiras. Houve ali uma negociação de 10 bilhões de reais e parou nisso. Eles continuaram, entraram em janeiro ofertando isso nas quartas-feiras e estão fazendo isso toda quarta-feira desde então. Tá. Então, eles vão ter um belíssimo ganho de marcação de mercado e nenhum institucional devolveu. Agora, então, isso faz sentido para o Tesouro Nacional? Faz. Por quê? Porque ele recompraria, por exemplo, o IPCA 60, que hoje está sendo negociado a 3.900, no passado ele foi vendido a 4.500, 4.600, 4.200. Imagina ele recomprar agora por 3.900 esses papéis que ele mesmo vendeu a 4.200, digamos. Tá? É uma excelente negociação. Mas qual é o institucional que vai fazer isso? Nenhum, né? Eles ficam lá, sentadinhos no papel, esperando, ganhando o jurinho corrigido pela inflação. Quer coisa melhor do que isso? Não tem, né? Não tem. Né? Nem Selic a 15% é melhor do que isso, porque a Selic a 15% uma hora vai acabar. Bom, e o IPCA com juros também vai acabar assim, mas, ó, muito mais tempo, né? Muito mais tempo para acabar. Muito bem. Então, o Tesouro tem isso. Mas eu estava pensando justamente nessa pergunta e me veio uma outra ideia que é o seguinte: o mercado está muito desconfiado, está muito receoso com o fiscal, tem muitas tensões, né? Essa questão toda, essa divisão e tal. E as taxas estão muito altas, né? E está demorando para baixar. Isso aumenta o desconforto, aumenta o estresse dos próprios participantes. Então, olha só, pessoal, se o Tesouro toda semana está lá disponível para recomprar alguns títulos, isso não traz uma mensagem de maior segurança? Porque o Tesouro está dizendo, com outras palavras, assim, quer devolver os títulos? Devolve que eu compro. Eu tenho cacife, eu tenho grana, eu tenho bala na agulha, eu tenho mate na cuia, tchê, tá? Então, tudo isso eu quero dizer assim, ó, que ele está demonstrando força, né? Ele está demonstrando força com essa atitude. E, de certa maneira, isso pode dar segurança para algumas pessoas dizer, não, mas espera aí, o Tesouro tem condições. Não vai dar calote, não vai quebrar. Tem condições. Toda semana ele está lá recomprando. Por que os caras não querem vender? Né? É porque o investimento é bom, pessoal. Eles não estão vendendo porque o investimento é bom, ora bolas. E eles não vão devolver marcação ao mercado para o Tesouro. Não faz sentido, né? Agora, o sentido do Tesouro continuar ofertando essas vendas, para mim faz. Para mim faz. E porque ele está tentando, vai que alguma instituição precise, né, urgentemente sair de algum papel desses, né, desses IPCAs aí, e aí vai ter mais uma alternativa de liquidez além do mercado secundário, né, que o mercado secundário é o local principal para eles fazerem isso, que é onde os dealers têm que prover a liquidez. Mas agora o Tesouro está entrando nessa, está concorrendo com os próprios dealers, né? Interessante, tá? Então, assim, ele está tentando ganhar uma marcaçãozinha a mercado que ele não conseguiu e nem vai conseguir, tá? E também está dizendo assim, olha, pode vir que eu tenho condições e está tudo bem. A dívida pública está sendo bem gerida. Essa é a mensagem. Também, pessoal, com o colchão de liquidez que nós temos, eu não tenho nenhum receio, tá? Aliás, temos bastante coisa para ver essa semana. Vamos ver se eu consigo gravar tudo. Eu quero gravar o vídeo do Renda Mais 30. Vamos ver se eu consigo para quarta ou quinta, o Renda Mais 30 com aportes constantes e mensais, fazer aquela comparaçãozinha que eu fiz no IPCA 29. O relatório mensal da dívida pública federal, eu tenho que falar isso para vocês.
tem coisa muito importante ali, até porque tem dados sobre a dívida externa que nós temos que nos aprofundar no assunto, porque tem dados muito importantes aí que foram divulgados pelo Banco Central, nós temos que entrar nesse assunto, é muito importante, que eu quero ver também se eu consigo colocar essa semana, né? E mais perguntas de vocês. Então, fiquem atentos aí que essa semana ainda teremos conteúdos bons, viu? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.